Nunca vou te soltar, Jack. Eu nunca vou te soltar, disse Rose. Então, ela o soltou, e todo o cinema se desfez em lágrimas. Isso aconteceu quando Titanic foi lançado em 1997. Ok, quem estou enganando? É realmente difícil não chorar quando você assiste a essa cena pela 10ª, 20ª ou 50ª vez, quase 30 anos depois. Mas essa grande história de amor aconteceu na vida real ou James Cameron inventou apenas para um bom drama? Por mais que eu não queira decepcionar você, Jack e Rose nunca se apaixonaram a bordo do verdadeiro Titanic. Havia um verdadeiro J. Dawson no luxuoso transatlântico, mas ele era um membro da tripulação e seu nome completo era Joseph. A inspiração da vida real para Rose foi a artista americana Beatrice Wood. James Cameron encontrou sua biografia enquanto trabalhava no primeiro rascunho do roteiro e decidiu trazer seu amor pela arte e antecedentes familiares para a história. Isso não significa que o filme esteja completamente errado em termos de precisão histórica, no entanto. O navio inafundável que afundou partiu de Southampton, Inglaterra, com destino a Nova York e estava a 400 milhas ao sul de Newfoundland em 14 de abril, quando os membros da tripulação avistaram o iceberg. O contato com ele durou exatamente 37 segundos, o mesmo tempo da cena correspondente no filme. Lembra desse cara, Thomas Andrews, que estava andando por aí com um pequeno caderno e lápis. Ele era o verdadeiro projetista do navio. Andrews era bastante talentoso no que fazia e havia trabalhado em muitos projetos bem-sucedidos antes do Titanic. Normalmente, ele viajava nos navios que projetava durante a viagem inaugural para garantir que tudo corresse bem. Ele embarcou no Titanic como um passageiro de primeira classe e estava anotando o tempo todo. Após o infeliz encontro com o iceberg, Andrews foi visto inspecionando as partes inundadas do navio com o capitão Smith. De acordo com sua triste previsão, o Titanic afundaria em cerca de 2 horas. Um dos comissários afirmou ter visto Thomas Andrews momentos antes do naufrágio. Ele optou por não deixar o Titanic e não colocou seu colete salva-vidas. Ninguém o viu desde então. Outro momento memorável do filme é um menino brincando em um dos decks com seu peão. Isso foi uma recriação precisa de uma foto real tirada a bordo do Titanic em 11 de abril de 1912. Os passageiros na foto são os passageiros de primeira classe Frederick Speden e seu filho de 6 anos, Douglas. A família estava voltando para casa nos Estados Unidos após viajar pela Argélia. Quando a evacuação dos passageiros começou, a enfermeira de Speden disse a ele que eles iriam ver as estrelas. Dizem que ele conseguiu dormir tranquilamente durante todo o drama e acordou seguro e salvo em um bote salva-vidas na manhã seguinte. Seu pai também sobreviveu ao naufrágio. Infelizmente, um acidente de carro tirou a vida de Douglas apenas 3 anos depois. Uma das damas mais carismáticas do Titanic, tanto na tela quanto na vida real, recebeu o apelido de Molly Brown, a inafundável, por uma boa razão. Vários testemunhos lembraram que ela realmente estava tentando persuadir outras pessoas em seu bote salva-vidas a voltarem e salvarem mais vidas, assim como naquela cena comovente do filme. Quando Carpathia veio para resgatar os sobreviventes do Titanic, Margaret Brown estava ajudando os sobreviventes da classe baixa e envolvendo seus colegas passageiros de primeira classe no processo. Assim que todos chegaram em terra firme, Brown organizou um comitê de sobreviventes. Ela premiou o capitão do Carpathia por resgatar tantas pessoas e ficou realmente chateada por não ter sido autorizada a testemunhar nas audiências do Titanic porque era uma mulher. Você não verá fumaça acima da 4ª chaminé do navio no filme. Não é um erro técnico. O Titanic realmente tinha apenas para fins estéticos e não precisava daquela chaminé. Em 1911, no ano anterior à partida de nosso herói, os grandes navios normalmente navegavam com 4 chaminés para retirar calor e fumaça de suas enormes caldeiras. O Titanic era uma verdadeira joia da engenharia que só precisava de 3 chaminés para funcionar, então a 4ª foi adicionada para equilíbrio. Eles pensaram que o público ficaria desapontado em ver apenas 3 chaminés no maior navio de todos os tempos. O filme teve um orçamento impressionante de 200 milhões de dólares, mas nem isso foi suficiente para cobrir todos os custos possíveis. Cameron sabia que eles precisavam economizar dinheiro, então eles construíram uma réplica do navio apenas neste bordo, que é o lado direito. Eles escolheram esse lado para tornar as coisas mais realistas, pois o vento no local de filmagem geralmente soprava de norte a sul. Com a fumaça saindo, parecia que o navio realmente estava navegando pelo oceano. Mas se você se lembra de uma das primeiras cenas com o Titanic partindo de Southampton e as pessoas acenando, entenderá por que a equipe teve um problema com isso. O navio real estava atracado no lado do porto ou esquerdo. Eles encontraram uma solução brilhante e simplesmente inverteram a cena horizontalmente para que parecesse real. As letras e botões nas roupas foram invertidos, e os atores caminharam na direção oposta para que tudo fosse alterado na pós-produção. Uma das cenas que não consigo assistir sem lágrimas é a do casal idoso se segurando enquanto o Titanic afunda.
O casal que inspirou esse episódio comovente eram pessoas reais, alguns dos passageiros mais ricos do navio não tão inafundável. Eles eram Isidore e Ida Strauss e eram donos da Macy's. Quando a notícia do desastre se espalhou, eles colocaram coletes salva-vidas e correram para os decks junto com os outros passageiros. Ida entrou no bote salva-vidas, mas Isidore se recusou a fazê-lo antes que todas as senhoras e crianças estivessem lá. Ida não queria deixar o marido, então ela saiu do bote salva-vidas e entregou sua Perry Division para sua empregada, dizendo que não precisaria mais dela. Isidore envolveu seus braços ao redor de Ida e eles permaneceram na ponte do navio até uma enorme onda os arrastar para o mar. Então, a cena da cama não foi tão precisa, e James Cameron admitiu mais tarde que havia tomado algumas liberdades como diretor. Você se lembra daquele cara que estava bebendo de uma garrafa ao lado dos personagens principais enquanto o navio afundava? Seu nome era Charles Joughin, da Inglaterra, e ele era responsável por 10 padeiros, 2 confeiteiros e um padeiro vienense a bordo. Ele esperava ganhar uma boa quantia e teria sido um dos membros da tripulação mais bem pagos se tudo tivesse corrido bem. Na noite em que o iceberg atingiu, Joughin estava de folga, descansando em sua cama. Ele acordou imediatamente e enviou seus padeiros para entregar pão aos botes salva-vidas. Depois, ele voltou para seu quarto para tomar uma bebida. Quando ele voltou ao convés, ajudou outros a entrar em seu bote salva-vidas designado. Não havia mais espaço para Charles lá dentro, então ele acabou do lado de fora do corrimão do navio. Finalmente, quando o Titanic submergiu, ele simplesmente nadou para longe, e quando o sol voltou a nascer, encontrou um dos botes salva-vidas e foi resgatado pelo Carpathia. O conteúdo da garrafa deve ter ajudado na sua sobrevivência. O homem bem vestido que decidiu ficar no Titanic para sempre era o empresário americano Benjamin Guggenheim. Ele estava viajando com seu mordomo, sua companheira, uma cantora francesa chamada Leontine, sua empregada e seu motorista. Quando o desastre ocorreu, Benjamin estava ajudando as mulheres a entrarem em seu bote salva-vidas. Segundo relatos, ele disse que estavam apenas se despedindo até o dia seguinte. Ele estava certo de que o navio seria rapidamente consertado. Depois de ajudar muitas mulheres e crianças a entrar nos botes, Guggenheim optou por não lutar pelas vagas restantes. Ele e seu mordomo voltaram para seus aposentos de primeira classe e vestiram seus melhores ternos para irem embora como cavaleiros. E isso é tudo para hoje. Se você saciou sua curiosidade, dê um like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Ou se quiser mais, clique nesses vídeos e continue no lado brilhante.